Esse fenômeno é um fenômeno planetário, que a gente observa nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, atingindo diferentes grupos em cada formação social, em cada país, enfim, e que também implica em desigualdades intranacionais, né, diferenças de operação desses critérios intranacionais que vão se imbricando com outros critérios também de classificação, hierarquização e subalternização. Bom, então, boa tarde para todos e todos, né? Começando, então, mais um desses eventos que a gente tem organizado, que é a gente está chamando de Conversas de Pitch, que a ideia é de a gente fazer conversas, assim, sobre temas contemporâneos, né? Isso surgiu em uma emergência a partir dessa questão da pandemia, que a gente se viu, né? Até enquanto grupo de pesquisa, vendo como que a gente ia fazer os processos de troca e estabelecer um diálogo mais socioterritorial, né? Que são os temas que a gente discute no GPIT, Grupo de Pesquisa de Identidade e Território. Então, a gente começou essas conversas num nível mais regional, até do próprio grupo, viu que tinha um fôlego interessante de discussão e partiu para uma escala nacional, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, e as últimas edições até alguns casos internacionais, de Argentina e Colômbia. Aí, dada toda a ascensão do tema da luta antirracismo, que emergiu agora nos Estados Unidos, a partir do caso do George Floyd, e já está com pautas em outros locais, né, como manifestações na Europa, em Paris, até já está sendo programada uma manifestação, acho que uma das primeiras maiores, agora no próximo final de semana aqui no Brasil. A gente resolveu pegar assim, uma edição especial para tratar um pouco esse tema que está sendo tão discutido e que também dialoga bastante com as questões que a gente costuma trabalhar no grupo. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela rapidinho, mas para falar um pouco da programação. Aqui, vocês já devem estar vendo, mais ou menos, já vai aparecer agora. A ideia, então, a gente tem um tempinho de abertura para todo mundo conectar e entender mais ou menos o funcionamento do evento, né? Então, em torno de 10 minutos. Depois, em torno de meia hora para a fala do Renato Emerson, né, que a gente convidou hoje, então já agradecendo muito a tua participação aí, Renato, quando a gente divulgou nas redes, o pessoal sempre fica muito feliz, assim, então é uma pessoa que a gente gosta bastante das tuas falas aqui, tanto no Procuro, o pessoal da Geografia, a gente estava comentando antes, né, sempre tem uma relação muito legal. E depois, mais ou menos 20 minutos de perguntas e respostas. Normalmente a gente divide em 2 blocos, de 2, 3 questões. Então, na fala do Renato, quem já tiver questões, pode ir se inscrevendo ali no chat, e depois eu, a Bárbara e o Weber, a gente já vai articulando as perguntas mais ou menos em bloco para o Renato, a gente estabelecer essa interlocução. E no final, assim, um encerramento, para a gente fazer algumas questões finais, assim, levantar alguns temas, e o Renato fazer um encerramento, tá bem? A nossa ideia é acabar em torno de 17 horas e 45 minutos. A gente tem cuidado mais ou menos essa questão do horário, até para não se prolongar muito. Então, esse é o meu papel hoje aqui. Então, você fazer a mediação e cuidar um pouco essa questão dos tempos. Tá certo? Então, agora eu vou rapidamente aqui apresentar o Renato. Vou pegar aqui o breve currículo dele. O Renato é geógrafo, formado pela UFRJ em 1994. É mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, em 99, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, em 2006, e atualmente, né, a partir de 2018, ele é professor adjunto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e por UFRJ. De 2000 a 2018, foi professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, DGEL, UERJ, né? Campus de São Gonçalo. É pesquisador eterno do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, do IPUR. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais, o NEGRAM, e tem experiência na área de geografia, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais de geografia, ensino de geografia, cartografia e lutas sociais, relações raciais, ações afirmativas no ensino superior e pré-vestibular para negros e carentes. Foi editor da revista Terra Livre, de 2014 a 2018, e é presidente da Associação dos Geógrafos do Brasil, a AGB, de 2012 a 2014. Então, uma breve apresentação aqui. Renato, agradecer muito a tua presença aí, né, nesse momento. Estamos, assim, né, tentando se aproximar mesmo de modo virtual.
E eu acho que é isso. Eu não sei se o Heber quer comentar alguma coisa, se já passamos para o Renato. Renato, vamos lá, queremos te ouvir, cara. Muito obrigado por Bom, todos e todas. obrigado, eu que agradeço, né, ao Heber pelo convite, ao Marcelo também, para fazer esse diálogo. O Heber, quando me convidou semana passada, eu falei para ele, enfim, que eu não estou escrevendo sobre isso, né? Eu também não sou especialista, né? Por exemplo, em luta antirracismo nos Estados Unidos. E ele falou: não, vamos fazer um bate-papo, né? Pensando questões que estão colocadas nesse momento atual. Eu tenho uma trajetória de militância e também de reflexão sobre as relações raciais, né? Enfim, obviamente, nesse momento, né, estou sensível, né, a tudo que está acontecendo. Antes dessa onda de protestos em relação ao racismo, a partir da sua dimensão mais específica da violência policial nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, mas também em relação a diversas outras dimensões do racismo que vem se acentuando e, enfim, e que vem sendo levantadas nesse contexto de pandemia, né? Eu creio que esses protestos, no momento atual, fazem a ponte entre essas diferentes dimensões do racismo, né? Esses protestos são abastecidos, né, com a inquietação, né, com revoltas em relação a diferentes dimensões do racismo, enfim, que aparecem que emergem nesse contexto de pandemia, né? Aqui no Brasil tem se falado muito sobre, né, as desigualdades raciais, né, que a pandemia, né, esse contexto de difusão de uma doença exacerba, né, por encontrar um quadro já pré-estabelecido de desigualdades raciais na própria sociedade. Nos Estados Unidos e em outros países também, eu já vi muitos debates sobre isso, né, na Inglaterra, enfim, eu vi notícias falando sobre isso em diversos contextos sociais, né, do impacto desigual da pandemia para grupos que são socialmente subalternizados a partir desse critério, que é o critério racial, que é, na verdade, um sistema de dominação, e um sistema de dominação planetário, né, em escala planetária, que evidentemente se constitui de forma diferenciada em cada formação social, né, então guarda especificidades em cada formação social, em cada sociedade, e às vezes dentro de cada sociedade. Vamos pensar no Brasil, por exemplo, né, um país de dimensões continentais, assim como são os Estados Unidos. Você tem diferenças regionais nos padrões de relações raciais, né, critérios, formas de classificação racial, né, enfim, formas de atuação, né, da classificação racial, formas de entrecruzamento entre o critério racial de classificação e outros critérios sociais de classificação que também instituem clivagens sociais, como, por exemplo, a própria diversidade regional é um critério classificatório, né, no país como o nosso, que tem um processo aí histórico de migrações interregionais, né, diferentes funções que as regiões, a cada período histórico, desempenham na nossa formação econômica, né? O Nordeste é o caso talvez mais radical, mais forte, mais constante, né, dessa instituição de clivagens sociais e de processos de discriminação por origem geográfica e de lugar, para usar o termo, né, de um livro muito interessante de um historiador da Universidade Federal Fluminense, que é o Duval Muniz de Albuquerque Júnior, né, que é o preconceito de origem geográfica e de lugar. Manuel Corrêa de Andrade, que era um geógrafo pernambucano, dizia que desde o enfraquecimento do ciclo da cana-de-açúcar que o Nordeste desempenha para quase todos os ciclos econômicos subsequentes, né, o papel de fornecedor de força de trabalho, né? O Nordeste forneceu força de trabalho para o ciclo da borracha na Amazônia, para a mineração na região sudeste, forneceu força de trabalho também para a própria pecuária no Rio Grande do Sul, né?
e também no ciclo da industrialização, então, para o Sudeste e para o Centro-Oeste de maneira muito forte, né? Esse papel, né, constitui processos de interação entre indivíduos e grupos de diferentes origens regionais que fazem com que essa seja uma clivagem importante, né? Uma clivagem social dentro do seio da força de trabalho, geradora de processos de discriminação no nosso país, que se imbricam com os critérios raciais. Então, a gente tem a operação, né, do critério racial, vinculando-se a critérios de gênero, por exemplo, e uma série de outros critérios que implicam em clivagens sociais produtoras de subalternizações que são diferenciados. Então, voltando, né, para essa análise multiescalar que eu estou tentando chamar a atenção, o racismo é um fenômeno de classificação baseado em três operações fundamentais, né? São de classificação social, hierarquização desses grupos que são classificados, e aí, quando eu falo de classificação, chamando a atenção, né, para o dado de classificação, é um processo artificial, é um processo social de instauração, de criação, né, de alguns atributos corpóreos que são mobilizados como critérios de classificação, né, classificação, hierarquização e subalternização de alguns grupos a partir desses critérios. Esse fenômeno é um fenômeno planetário, que a gente observa nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, né, atingindo diferentes grupos em cada formação social, em cada país, enfim, independente de qual é o conceito produtor de recorte espacial que a gente se utilize, espacial e social, e que também impliquem em desigualdades intranacionais, né, diferenças de operação desses critérios intranacionais que vão se imbricando com outros critérios também de classificação, hierarquização e subalternização. Então, no caso brasileiro, por exemplo, é uma sociedade, tem as suas formas de operação desses processos de hierarquização e subalternização, diferente de como isso se dá nos Estados Unidos, por exemplo, onde os mecanismos classificatórios são distintos e a operação desses mecanismos também se dá de maneira distinta. Na Inglaterra, os mecanismos classificatórios são distintos e a operação desses mecanismos também são distintos. Dentro do Brasil, ou dentro de um país, né, essa dimensão escalar, multiescalar, também, né, opera com diferenças regionais. Só para a gente compreender um pouco, né, esse princípio planetário que, nesse momento, é objeto de questionamento e de tensionamento na forma de protestos urbanos em tão diferentes lugares, né? No Rio de Janeiro, esse final de semana, já houve protestos já com esse mote, né? Aqui na Candelária, no domingo, teve um protesto bastante forte, né, protagonizado por jovens, majoritariamente por jovens negros de favelas, né, que foi muito interessante. Posso depois, inclusive, mandar para o Eber e ele passar para vocês alguns vídeos que há desse protesto. Evidentemente, tem diferenças na forma, né, a gente pode usar o termo de Charles Tilly, né, daquele sociólogo estadunidense, os repertórios de ação variam, né, assim como os critérios de classificação, as formas de operação desses critérios de classificação, desse sistema de poder em cada sociedade variam também, né, os repertórios de ação, né, os repertórios do contencioso, como usa o termo Charles Tilly, também variam em cada formação social e em cada contexto histórico, né? Então, eu vejo, muito comum, né, e eu me deparei essa semana, fui, inclusive, né, provocado, né, a fazer a comparação. Por que o movimento negro dos Estados Unidos, né, faz isso, assim, quebra-quebra, etc., e no Brasil não se faz isso, né? E eu sempre digo, se você começa com a pergunta errada, você sempre vai chegar na resposta também errada e equivocada. Comparar movimentos sociais não pode prescindir de você comparar formações sociais, né, como é que essas formações operam, esses mecanismos e processos de classificação, hierarquização, subalternização, os mecanismos de controle social, né, instaurados para coibir, enfim, para conter esses ativismos sociais contra esses mecanismos, e que variam de sociedade para sociedade e variam também de acordo com os contextos, daí eu estou falando de contexto histórico, né?
é necessário comparar movimentos sociais, é necessário comparar sociedades e é necessário comparar percursos históricos também distintos, né? E, no caso, essa comparação Brasil e Estados Unidos perde completamente o sentido. Nós estamos falando de duas sociedades, né, construídas de maneira muito diferente, não só do ponto de vista das relações raciais, mas também do ponto de vista dos próprios projetos societários, né, comandados pelas suas elites, em associação e articulação com elites internacionais, etc. Estados Unidos, né, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, busca um protagonismo societário em escala planetária, né, busca, e durante um tempo, né, no confronto com a União Soviética, né, o papel de ser o difusor de modelos societários dentro do bloco capitalista, né, do modo de produção capitalista, né, com um processo, né, de, eu diria que, venda, né, planetária do seu modelo de sociedade como sendo o melhor modelo, né, ou seja, se colocou com esse papel, né, modelar dentro, né, do capitalismo, enquanto o Brasil, pelas mãos de suas elites, e nós vemos isso agora, né, essa mudança, essa ruptura no projeto societário dos últimos 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá, né, nossas elites se colocam, né, no cenário planetário, enfim, sem a menor pretensão de transformar a sua sociedade em modelo de qualquer outra coisa, de qualquer coisa, né? Então, isso que alguns, né, usando o Nelson Rodrigues, chama de complexo de vira-lata, né? A ideia de que tudo nosso é pior, né? Isso tem um papel na maneira como as nossas elites criam, inclusive, os seus mecanismos de contenção das formas de tensionamento e questionamento à formação social que aqui se constitui, né? Então, há diferenças que têm que ser levadas em consideração num tipo de comparação como essa, né? O movimento negro estadunidense alcançou, né, muitos direitos, não só pela sua força, pela sua capacidade, pelas suas formas de agir, mas a gente não pode esquecer que o cenário geopolítico da década de 1960, né, quando há lá o movimento pelos direitos civis, pensar em 65, 66, nós estamos falando do auge daquilo que a literatura chama de 30 anos gloriosos do pós-Segunda Guerra Mundial, né, um período de um regime de acumulação de capital, de amplo crescimento e internacionalização, né, e de exportação do chamado modelo fordista como sendo o modelo societário, que segundo essa leitura, né, traria mais benefícios para todos e todas no planeta, e no auge desse ciclo, né, de prosperidade da sociedade americana, do Fordismo estadunidense, os negros levantam o braço e falam: nós não estamos, né, recebendo os bônus, não estamos participando desses bônus, desse modelo societário que aqui se coloca, né? Aquela ideia, né, de produção em série, consumo, né, em massa, nós somos alijados, nossa força de trabalho é mais explorada do que outras frações da força de trabalho, não temos acesso aos mesmos benefícios que outros grupos têm, né? Não temos a mesma possibilidade de inserção nessa sociedade que outros grupos têm, e, obviamente, isso se coloca naquele momento como uma crítica radical, né, a essa ideia de que essa sociedade era um modelo capaz de trazer benefícios a todos os segmentos. Então, diante de uma crítica como aquela, as elites estadunidenses têm que reagir de outra maneira. No Brasil nunca teve isso, né? Nunca teve essa pretensão de se colocar como modelo de nada. Então, aqui, né, não só contra o movimento negro, mas contra todos os movimentos sociais, né, movimentos sociais e grupos de poder que, em algum momento, tentaram, de alguma maneira, né, trazer um pouco mais de equilíbrio na repartição dos ganhos sociais aqui produzidos, a resposta das elites, a resposta histórica, é sempre violenta, voraz e sem o menor escrúpulo, né? sem a menor vergonha internacional, né? Acho que esse momento atual é um momento, né, lapidar para a gente perceber o quanto não há nenhum tipo de melindre das nossas elites econômicas, políticas, né, jurídicas, por exemplo, né, de fazer os maiores absurdos dos resultados que eles preconizam como sendo
os resultados desejados. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista do nosso judiciário, por exemplo, né? A gente vê juristas internacionais condenando processos permitidos levados a cabo por frações do nosso judiciário, permitido por frações do nosso judiciário, sendo criticados internacionalmente, se transformando em vergonha internacional. Acho que todo mundo viu, né, creio que há 2 anos atrás, uma carta assinada por juristas internacionais, inclusive o orientador do Luiz Roberto Barroso, né, né, João sem braço, finge que não é com ele, finge que não está vendo nada, não está acontecendo nada, e as coisas acontecem da mesma maneira. Quando nós temos uma tradição de repressão aqui no Brasil contra qualquer forma de busca de transformação social, que evidentemente tem que ser levado em consideração quando nós pensamos em fazer qualquer tipo de comparação, né, entre formas de agir e resultados alcançados, né, por grupos e lutas sociais que nós pensemos de alguma maneira em analisar. Então, essa comparação entre movimentos aqui e lá, né, é uma comparação que começa com a pergunta errada. Né? Porque esse tipo de comparação, sem levar em consideração, né, o papel, né, as diferentes formas, diferentes constituições de formação social, né, de estrutura social, de agir dos diferentes segmentos sociais, né, que isso envolve, né, não só esse agir, mas também o agir contrário, né, e também os percursos, os processos históricos, né, contextos internos e externos, contextos geopolíticos, né, nos levaria a perguntas equivocadas. Se a gente faz esse tipo de comparação, olhando essas coisas, aí a gente entra numa história de atravessamentos, né, para usar um termo que foi bastante mobilizado, né, no último CIT, né? A gente tem atravessamentos e fluxos, inclusive, de influências de lado a lado. Né? Eu já vi essa comparação ser feita, por exemplo, nos anos 80, se falava muito que o êxito do movimento estadunidense era pelo fato dele ter transformado a sua luta antirracismo numa luta por direitos civis, na década de 60, enquanto o movimento negro brasileiro mantinha, nos anos 60, 70, uma luta de base de viés culturalista. Né? Enfim, que é uma comparação que, além de, né, e aí eu dialogo muito mais com outros autores que criticam essa separação radical entre os planos, as esferas da cultura e da política, né, que operam fora desses marcos, né, de separação entre o que é cultural e o que é político. O Arjun Appadurai, por exemplo, aquele autor indiano, eu gosto bastante para fazer essa discussão, ou seja, cultural também é político, né, e é fundamentalmente político, sobretudo quando esse cultural remete a processos de formação de identidade, ou seja, as disputas discursivas pela pertinência dos critérios de classificação que constituem, né, mecanismos identitários. Nós estamos falando de movimento negro brasileiro que se deparava com discursos de democracia racial, né, discursos que eram, desde a década de 50, principalmente, se transformaram no discurso oficial e que é absorvido como princípio fundador da identidade nacional, que é um discurso amplamente desmobilizador de qualquer identidade de cunho diferencialista, e que é absorvido, né, por diferentes segmentos sociais. Não é só o Estado brasileiro, por exemplo, período militar, que chegou a tirar o critério raça do censo, das pesquisas, dos levantamentos censitários no Brasil, mas outros grupos políticos também de oposição que fizeram processos, eu diria, de negociação teórica, né, para assumir a ideia que o problema do Brasil é de classe e não de raça. Isso tem um impacto nessa luta. Mas o pior dessa comparação entre um movimento político por direitos civis e outro movimento, né, culturalista, né, identitário, que aparecia nos anos 70 na forma dos blocos, né, afro, por exemplo, né, enfim, da valorização de repertórios. No caso da Bahia, por exemplo, é o momento em que Mestre Pastinha cria lá o grupo de capoeira Angola, né, enfim, essa coisa toda. É você não analisar os percursos históricos que levam a isso. Né? Tem um historiador aqui da UFRJ, o Amilcar Pereira, né, que inclusive é filho de uma grande liderança do movimento negro no Rio de Janeiro, né, dos anos
70, 80 e 90, que é o Amaury Pereira, foi presidente do IPCN, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o Amilcar levanta, né, nas suas pesquisas, pesquisou o movimento negro no Brasil e também nos Estados Unidos, como a imprensa negra estadunidense, na década de 30, lá falava, né, e lá, né, enfim, falava de maneira elogiosa, importante e com caráter modelar para eles, né, das formas de organização negra no Brasil da década de 30. E eu me refiro especificamente à Frente Negra Brasileira, que foi uma articulação de ativismos negros em diferentes estados do país, que chegou a se registrar como partido político na década de 30, e que foi fechado pela ditadura de Vargas. O Estado Novo fecha todos os partidos, inclusive a Frente Negra, né? Criminaliza o ativismo antirracista e, enfim, né, enfraquece essa forma, esse repertório de ação do movimento negro, né, e deixa esse legado da negação institucional a qualquer forma de organização coletiva negra. Né? Isso vai se reproduzir, se repetir em outros momentos. Então, o que o Amilcar levanta? A luta pelos direitos civis dos Estados Unidos tem influência da luta negra, da Frente Negra Brasileira no Brasil. Né? Então, daí eu falar dessa ideia de atravessamentos nos fluxos entre as diferentes lutas nas diferentes sociedades. Além disso, eu queria chamar a atenção para só mais um outro elemento de diferenciação, né? Quando eu chamei a atenção para a gente trazer para essas análises sempre, né, o papel e a forma de performatização da dominação pelas nossas elites, né? Que o Brasil mantém até hoje uma tradição muito violenta de repressão. E isso também, evidentemente, tem um peso. Às vezes que, enfim, os relatos que há, né, sobre a violência da repressão a ativismos negros ao longo da nossa história são relatos de violência extremamente cruel e brutal. A ditadura perseguiu militantes negros, o pós-ditadura, em 1988, as manifestações que tiveram em torno do centenário da abolição da escravatura foram violentamente reprimidas também, num padrão maior do que era naquele momento, no período da redemocratização, com alguns poucos termos de comparação, segundo os relatos que eu já vi, né, naquele momento. Né? Teve uma manifestação de trabalhadores também, que teve na Central do Brasil, e eu lembro de 88, 89, e em Volta Redonda, que também foi brutalmente, foi um padrão de violência naquele momento também. Enfim, isso tem um papel, né, na forma de constituição. Esse momento atual, né, eu creio que esses levantes contra o racismo, primeiro nos Estados Unidos, né, enfim, os Estados Unidos é uma sociedade, acho que a gente tem que considerar, né, essa eclosão de levante nesse momento atual nos Estados Unidos, acho que faz ecoar, né, eu diria que revoltas, né, contra o racismo em três temporalidades diferentes, enfim, falando de uma análise, né, policrônica, né, com distintas temporalidades que se influenciam. Acho que tem uma primeira, que é o momento atual mesmo, né, e aí atual é atual, falando de 2020, de um contexto de pandemia, de um contexto de governo Trump, de um contexto pré-eleitoral nos Estados Unidos, né, não podemos esquecer que isso... Esse é o momento, né, que o Trump tenta, de todas as maneiras, se reeleger. Trump se elegeu há 4 anos atrás, né, com um discurso anti-ativismo negro, né, que é algo que marca a trajetória do Donald Trump, né, ele como milionário já. Quem viu aquele seriado, aquela série da Netflix, Olhos que Condenam, não sei se vocês viram essa série que está passando, está na Netflix agora, né? Nesse contexto de pandemia, muita gente tem visto isso, né? Olhos que Condenam, história de 4 jovens negros que foram injustamente acusados, né, por um estupro,
no Central Park, em Nova York, presos, né, enfim, ficaram encarcerados durante muito tempo. E naquele momento, o Donald Trump, como milionário, financia, né, uma campanha pela prisão desse jovem. Ele já se colocava na cena pública como um defensor, né, das pautas anti-negro dos Estados Unidos. Né? Então, Donald Trump se elege há 4 anos atrás com esse discurso de ódio e vinculado também, no contexto de pandemia, é importante a gente retomar, aquilo que ele vai fazer ao entrar, que é a desarticulação do sistema de saúde, o Obamacare, né, o sistema criado pelo Obama, que é um dos elementos importantes para a pandemia ter tido, o coronavírus ter tido esse impacto, né, tão brutal nos Estados Unidos. Então, ele tem um histórico pessoal que, evidentemente, né, nesse momento, se mobiliza as pessoas contra ele. Né? Por que eu chamo a atenção para esse tempo, né, da conjuntura específica? Né? Porque episódios como esse, né, do George Floyd, né, acontecem com uma certa recorrência, né, nos Estados Unidos. E, evidentemente, aqui no Brasil também, mas lá... e também acontece, e é filmado. Né, e é registrado hoje, de maneira a você poder difundir informação, de maneira a ela não poder ser negada. Né? No ano passado, por exemplo, tive um caso de uma mulher de 40 e poucos anos, a Pamela Turner, que também foi sufocada e assassinada por um policial com vários tiros. Né? Enfim, você tem várias situações. Né? E aí a gente... Por que esse intervalo? Né? Estou tentando entender por que desse intervalo entre essa eclosão agora, nesse momento específico, não no ano passado, né? Nesse período aí de 5 a 6 anos, um pouco mais ou menos, desde a campanha Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, né? Que é a campanha, enfim, construída a partir, né, de quase que um efeito de simultaneidade, poucos meses de intervalo entre, né, alguns episódios desses que foram gravados também, nos Estados Unidos, né, do Michael Brown e do Eric Garner, e isso acabou deflagrando, né, esse conjunto que gerou esse protesto Black Lives Matter, que também se planetariza naquele momento, né, cria um mote discursivo, né, uma bandeira, Vidas Negras Importam, um lema que é exportado também para outros países, enfim. Então, por que esse agora e não esse do ano passado? Né? Acho que tem essa dimensão. Essa dimensão do Black Lives Matter, acho que é um segundo recorte temporal que eu acho que tem, enfim, força explicativa para a gente compreender não só esse protesto em torno de George Floyd, mas essa planetarização. Acho que vivemos ainda o mundo inteiro sob o eco dessa campanha Vidas Negras Importam. Né? Acho que isso ajuda um pouco nesse processo de geração e eclosão de revoltas anti-racismo, da violência policial e anti-racismo de um modo geral, né? Pela temporalidade dessa campanha. E aí não é só a Black Lives Matter, né? Não é só Vidas Negras Importam. Né? A gente tem um conjunto de elementos também, enfim, né, em escala planetária. Né? Nós estamos falando de uma década, né, que a década de 2010, né, que é uma década muito influenciada, né, onde a questão racial, né, é colocada, né, em organismos internacionais como mote, né, de campanhas, muito influenciada pelos êxitos do movimento negro em diferentes países no âmbito da Conferência de Durban, né, a Conferência contra o Racismo, Xenofobia, Intolerância em Durban, em 2001. Isso coloca no sistema ONU, né, o racismo como um tópico, né, de produção de metas políticas a serem alcançadas. Esse êxito tem a ver também com um outro conjunto de fatores. Nós estamos falando aí de fenômenos de uma dimensão geopolítica
forte desde o final dos anos 70 e 80. Alguns autores chamam de difusão, de emergência e difusão do paradigma multiculturalista, né, que é a emergência da bandeira do reconhecimento das diferenças, né, identitárias e culturais. Isso vem tendo, desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, em diferentes países, né, um reflexo na reconstrução dos pactos nacionais, de formas de compreensão e reconhecimento do que é a nação, que em alguns, evidentemente, isso avança um pouco mais, da Bolívia, por exemplo, que chega a se declarar como um Estado plurinacional, né, mas essas políticas de reconhecimento da diferença, no caso brasileiro, a Constituição de 88, ela é um marco que abre essas possibilidades de disputa das formas como o Estado Nacional reconhece e lê as diferenças como geradoras de direitos, inclusive, diferenciados. Você tem um conjunto de políticas de ordenamento territorial que vão ser geradas a partir disso, né, marcos de política quilombola, de política indígena e das políticas dos povos e comunidades tradicionais, que se tornam um elemento reconhecido pelo Estado como fato gerador de políticas diferenciais, de direitos diferenciados para esses grupos. Então, em torno disso, né, junto com isso, aí, voltando para a escala internacional, a gente tem também a difusão da crítica racial colocada, enfim, o meio acadêmico reage a essa dimensão, e isso vai criar a possibilidade do sucesso e difusão, por exemplo, da leitura do Achille Mbembe, né, do camaronês, que eu sugeri aí como uma possibilidade de leitura, o livro Necropolítica dele. Vale a pena ler também o Crítica da Razão Negra, do Mbembe, porque o Necropolítica se foca muito mais na forma como se constrói esse Estado necropolítico, e não especificamente ou somente, né, em relação à dimensão racial. Ele toma diversos exemplos, denuncia, né, como o Estado Nacional se forja como uma ferramenta de poder, de dominação e de opressão daqueles que são reconhecidos como não nacionais ou menos nacionais, né? Enfim, a gente tem um regime, né, de poder em escala planetária que permite a emergência dessas críticas e dessas discussões. Eu queria só citar mais uma coisa em termos desses cenários internacionais. Tem um autor que eu gosto muito, tem um artigo que eu gosto bastante, né, de um cubano chamado... agora me fugiu. Carlos Moore, é um cubano que vive na Bahia, tem uma trajetória, enfim, de alto exílio de Cuba, né, enfim, era militante negro em Cuba, que denunciou o racismo do regime cubano, do regime no pós-revolução cubana, e até adotar a opção de se autoexilar, enfim. Mas o Carlos Moore tem um texto bastante interessante, onde ele faz essa leitura, né, dos processos e dos contextos geopolíticos globais que vão permitindo a emergência isso que eu estou chamando de paradigma multiculturalista, de revisão dos pactos constituidores, né, dos ideários de nação, né, junto aos próprios ordenamentos, né, de estados nacionais. Ele mostra como é que isso começa no cenário da descolonização na África e na Ásia, e lá vão se gestar as primeiras experiências de ações afirmativas, esse princípio de tratamento desigual pelo Estado àqueles grupos que são desigualados nas interações sociais, aqueles grupos que são desigualados e prejudicados nas interações sociais. Né? Isso começa na Índia, no processo de descolonização, pela revisão dos pactos políticos internos, né? O Ambedkar, que era a liderança política, Birjal Ambedkar, a liderança política dos grupos das castas, né, mais desfavorecidas na Índia, negociando com Gandhi, que era um representante das castas superiores. Né? E aí começa isso cria uma cena geopolítica que vai influenciar a América Latina, inclusive, no momento posterior. Influencia os próprios direitos humanos dos Estados Unidos, né, segundo a leitura dele, enfim, e cria uma ambiência, né, epistêmica, política e jurídica para que isso passe a operar como princípio. Ele fala até da influência disso
na emergência de direitos para as mulheres, em escala internacional também, né? Então, passado isso, né, eu volto para meu terceiro recorte temporal em termos de Estados Unidos, né, eu diria que é uma história longa de violência, né, e uma história longa de violência de todos os lados das relações raciais nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que o supremacismo branco nos Estados Unidos, no século XIX e começo do século XX, fazia suas demonstrações de supremacismo através de linchamentos de negros, né? Então nós estamos falando de uma sociedade que tem a dimensão da violência no espaço público, né, como uma tradição, né? O movimento negro dos Estados Unidos também, né, passa a operar isso através de protestos violentos. Há registros e há, inclusive, literatura que analisa, né, esse tipo de protesto. Tem um livro, eu só consegui baixar uma resenha dele, né, eu vou colocar aqui no chat, né, da Janet Abu-Lughod, que é Race, Space and Riots em Chicago, né, em New York e Los Angeles, onde ela analisa diferentes eventos históricos, né, desses protestos violentos, desde o começo do século XX, desde a década de 1910, o primeiro que ela analisa é de 1919, né, enfim, mostrando que essa cultura da demonstração, ou melhor, do ato permeado pela violência no espaço público, né, é algo que permanece, né, periodicamente reaparece na sociedade estadunidense. Na sociedade brasileira, isso é amplamente reprimido, né? O padrão de violência da repressão aqui, acho que todo mundo, acho não, talvez, boa parte dos que estejam aqui, né, nesse debate, nessa sala de debate, provavelmente em algum momento já correu de bomba, tiro, de polícia em alguma manifestação, né? Ainda que por democracia, né? Enfim, tem esse dado, é um dado importante. Acho que é importante também, né, a gente pensar nessas experiências históricas dos diferentes mecanismos de controle social dos ativismos acionados em cada momento, lá e cá. Não é? Então, por exemplo, nesse texto, nesse livro, né, a resenha desse livro aponta, por exemplo, como é que nos Estados Unidos, né, a substituição, né, da repressão policial aos ativismos antirracistas, né, pela constituição de enfim, torto, desvirtuado, mas muito específico estado de bem-estar social, né, funcionou como mecanismo de contenção desses ativismos, né? Então, o sistema carcerário estadunidense, que é um dos maiores do mundo, né, e que encarcera, né, homens negros, na sua grande maioria, é uma forma de contenção e de repressão, né? A gente poderia adicionar também, no caso estadunidense, né, estratégias como, por exemplo, nos anos 70, né, o governo americano adotou, né, de uma vista grossa, né, a difusão de drogas como crack, por exemplo, dentro da comunidade negra. Há documentos da inteligência estadunidense já revelados que apontam que, naquele momento, o crack foi deixado para tomar a comunidade negra para tentar enfraquecer, né, o ativismo político e o próprio processo de fortalecimento daquilo que a gente pode chamar de uma agenda transhistórica do ativismo negro, né? Eu falo transhistórica, não é um termo bom, mas uma agenda que aparece em diferentes momentos do ativismo negro lá e cá, que eu vou usar um termo que já foi usado em outro momento, né, que é a agenda do nacionalismo negro, né, que é eu diria que seria as diferentes bandeiras diferencialistas, né, em alguns momentos ganhou o nome de separatistas, né, negras, né? Enfim, tem alguns analistas dos Estados Unidos que fazem essa comparação,
né, entre uma vertente nacionalista e separatista do movimento negro e uma outra vertente integracionista da luta negra. Seria um pouco... Hoje, esse debate se reatualiza com outros termos, né? A ideia da busca por soluções universalistas e a busca por soluções diferencialistas. Isso, do ponto de vista das políticas públicas hoje, né, universalismo e diferencialismo é o que se coloca. Em outros momentos, nacionalismo negro, né, e integracionismo era, por exemplo, o que opunha, no começo do século XX, o Marcus Garvey, né, nos Estados Unidos, e outros, como o William Du Bois, por exemplo. Né? Enfim, essa polarização, que aqui também, né, também já foi, né, também sempre... era o que diferenciava, por exemplo, Malcolm X, né, que era mais separatista, nacionalista, né, diferencialista, do Martin Luther King, por exemplo, né, que era uma política mais integracionista. A própria ideia, a interpretação de pacifismo que ele faz também, no diálogo com outros, aquele vietnamita, Thich Nhat Hanh, acho que é vietnamita, enfim, agora não lembro de onde daquela região, acaba redundando nessa proposta de caráter pacifista. Mas, enfim, né, então, os Estados Unidos, né, constituem mecanismos, né, de bem-estar ou da vista grossa a difusão de mecanismos de alienação, como, por exemplo, as drogas. A repressão violenta também é uma ferramenta, né, de contenção de ativismos mobilizada lá e cá, né? E aí repressão violenta aos protestos e de outro lado, também a criminalização de ativistas, que é algo que o Donald Trump adotou fortemente na sua própria campanha e no início da sua gestão. E a última é a diluição discursiva e ideológica dessas discussões. Né? Aqui o estímulo às diferenças internas, que é, segundo alguns analistas, aquilo que levou ao enfraquecimento do próprio Black Lives Matter, que era um movimento com diferenças internas, divergências internas. A gente pode esquecer que o Black Lives Matter surge dentro do contexto do governo Obama, né? E aí, tanto lá quanto... Aqui a gente tem uma leitura muito forte, né, do viés enfraquecedor de mobilizações políticas de movimentos sociais dos governos do PT. Lá também se faz a mesma leitura de como a forma como o governo Obama trouxe para dentro da Casa Branca ativistas acabava reforçando divergências internas nos ativismos e, por fim, enfraquecimento dos próprios ativismos. Então, o próprio movimento Black Lives Matter, ele se enfraquece um pouco por essa... Né, o Obama oferece a mesa da Casa Branca para negociar isso, né, enfraquece o movimento, enfim, faz com que o movimento perca, naquele momento, um pouco da sua capacidade, inclusive, de mobilização. Então, só para finalizar, que eu já passei do meu tempo de meia hora, bastante, né, pelo que estou vendo agora aqui, eu ia falar também um pouco, né, das desigualdades raciais no contexto da pandemia. Mas, enfim, acho que não sei se eu tenho mais alguns 3 minutos só para falar disso. Né? Eu escrevi um artigo que saiu no Boletim Impur, agora em maio, quem procurar lá, que Reflexões necessárias de um 13 de maio em contexto de pandemia, né, o artigo, no qual eu falo um pouco disso, né, dessa dimensão. O problema não é o problema de raça, o problema é do racismo. Né? Como é que a pandemia, né, encontra uma sociedade racialmente desigualada. E racialmente desigualada em uma série de dimensões. Né? Racialmente desigualada pelo seu processo de hierarquização racial da força de trabalho e das próprias classes de renda, né, hierarquizada, né, pelas formas como essas clivagens racial, social, laboral, etc., né, se entrecruzam com os nossos padrões de urbanização, padrões de urbanização marcados por aquilo que o Chico Oliveira chama de hiperexploração da força de trabalho. Né? Então, isso em si, né, encontra uma segregação social, econômica racializada, né? Então, coloca negros numa condição pior de se proteger em relação à pandemia. Essa dimensão do perfil laboral, né, tem um outro papel desigualador
na difusão da pandemia, as chamadas atividades essenciais, aquelas que não podem parar, né? São atividades muito exercidas por negros, né? Então, isso, sobretudo aquelas mal remuneradas, né? Eu estou falando de hospital, pega o quadro profissional de um hospital, né? Vamos dizer que a gente tenha lá 10% do quadro de um hospital são médicos, né? Ali você tem uma minoria negra, mas, né, você vai pegar enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nos técnicos, você vai descendo, você tem uma maior de negros. E aí limpeza, segurança, né, almoxarifado, material, etc., são as profissões que têm uma quantidade maior de negros, né? Transporte não pode parar. Então, quem é que dirige ônibus? Quem é que trabalha como cobrador de ônibus? Você tem uma sobre-representação de negros nessa atividade. Então, quem faz a limpeza urbana? Você tem uma sobre-representação de negros. Então, essas atividades que têm a menor capacidade de proteção em relação à pandemia são atividades onde você tem uma sobre-representação negra. Então, isso fortalece, né, essas desigualdades raciais. Então, essa dimensão, as nossas próprias infraestruturas urbanas, nossos padrões de urbanização, né, são altamente diferenciados. As infraestruturas de saúde, aí é a infraestrutura disponível de saúde, que tem uma dimensão de desigualdade racial e tem uma outra dimensão que já vem sendo levantada por diversas pesquisas, no próprio âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, enfim, daquele que atende a toda a população. Nós temos diferenças de tratamento também, diferenças no atendimento, o chamado racismo institucional, né? Quando instituições oferecem, né, serviços desigualados, né, de acordo com o pertencimento racial da sua clientela. A polícia é a instituição onde é mais nítida essa desigualação para todos e todas, né? Mas, né, há pesquisas mostrando que no sistema de saúde nós também temos isso. No momento que a gente chega a uma superlotação da capacidade de atendimento para uma pandemia, né, onde alguns sistemas de saúde começam a desenvolver protocolos para normatizar as escolhas de médicos e médicas, de quem vai ser atendido, quem é que vai ter, é óbvio que esses protocolos só existem porque há mecanismos subjetivos que orientam, né, as escolhas. Esses mecanismos, as pesquisas mostram que conduzem sempre a desigualdades raciais. O Mbembe produziu um artigo, uma entrevista que saiu que a Folha de São Paulo e o UOL publicou em maio agora, onde ele chama de lógica do sacrifício, né? E essa lógica do sacrifício, né, ela reproduz essa lógica necropolítica, né, existente nos Estados brasileiros. Então, enfim, nós temos... E por último, né, enfim, eu falo de mais outras questões ali, mas uma questão que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é muito sensível para nós nesse momento específico, mas para todos nós, todo mundo está vendo esse final de semana aí, mas que para nós, né, que nos ocupamos das desigualdades raciais, já era antes disso uma questão, que é o apagão estatístico. A dificuldade de produção de informações com recorte racial. Isso já era algo que já vinha no contexto da Covid, antes desse apagão estatístico agora como uma política, enfim, deliberada, aberta, lavrada do governo federal, né? Isso já era um problema, encontrar dados. Nós temos uma desigualação muito forte dos sistemas de saúde. Alguns coletam dado racial em termos de óbitos, em termos de internações, em termos de infecção, outros não coletam esses dados. Então, você não tem... Você pegar, por exemplo, eu analisei um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde em maio, quando tinha lá 10 mil, quase, estava beirando 10 mil óbitos, né? O boletim epidemiológico do começo de maio, e de 10 mil óbitos, em 3 mil você não tinha o quesito cor-raça coletado, né? Então, deu uma subnotificação dentro da subnotificação, né, que nos impede de ter... Mas esse problema é um problema histórico, né, que a gente enfrenta. A coleta de dados raciais, ela é uma dificuldade. Implementar esse quesito como um quesito de coleta é uma dificuldade, né? Você ter o reconhecimento pelas instituições. Na hora de aplicar o quesito, a gente entra numa outra dificuldade, que é uma resistência tremenda, evidentemente influência, né, do ideário da democracia racial, das pessoas em se auto-identificarem. Né? Eu lembro, já ouvi depoimentos de colegas. Quando o CNPq colocou isso no Lattes, por exemplo, colegas universitários não queriam, eu não vou preencher isso.
né? Escolas públicas colocam isso e gestores de escolas, docentes, responsáveis por crianças se recusam a preencher esse critério. Então, a gente vive essa luta por dados do ponto de vista das relações raciais é um desafio nosso que vem já de longa data. Bom, enfim, passei do tempo, né, peço desculpas. Aí agradeço a paciência de vocês de estar me escutando esse tempo. Imagina, Renato, não precisa pedir desculpas de modo nenhum, tu é nosso convidado, aí é um prazer te ouvir. Até estava anotando aqui algumas questões, mas aí já nessa parte final já trouxe bem até essa relação, como essa questão histórica e política, né, de contextualização, que é fundamental para a gente, até da institucionalização recente dos movimentos sociais, e aí trazendo no final essa questão desigual, no contexto da pandemia. Então, muito obrigado aí pela tua fala. Vamos então para o nosso bloco de questões, até pela questão do tempo, acho que de repente a gente faz um bloco só, reunir umas 2, 3 questões, Renato, mas assim, algumas provocações, uma parte mais de conversa, assim, bem aberta. E aí, Marcelo? Fala tua. Oi, Marcelo, eu queria só avisar que, enfim, rolou uma curiosidade aqui na organização, que entraram através de um podcast, né? Vocês podem ter visto eventualmente por aí, de modo geral, que é um podcast de literatura, enfim, que envolve, descobri agora, achei que fosse só um amigo, mas, enfim, são 2 conhecidos, o Mauro Damer, que faz muito tempo que eu não encontro, enfim, e o Paulo Scott, que não por acaso está, né, assistindo aqui, ouvindo, e que lançou esse ano, no final do ano passado, né, esse ano estranho, então foi no ano passado, estava chovendo e tal, o Marrom e o Amarelo, que é uma obra de literatura que tematiza a problemática racial num bairro de caráter mais popular aqui em Porto Alegre. É o maior bairro da cidade, em termos populacionais, que se chama Partenon, e que trata de uma questão, Renato, que tu não abordaste, mas que me parece que ela é muito forte também, que é a ideia da questão do colorismo, né? No caso dessa obra, o Marrom e o Amarelo, se tratam de 2 irmãos que têm, digamos assim, tonalidades diferentes, embora inseridos em família de negra, mas e mostrando as diferenças de posição enfim, a partir de uma história particularmente porto-alegrense, particularmente me diz respeito, porque é um bairro onde eu passei um pedaço da minha, enfim, final da minha infância e um mundo geracionalmente também que me é próximo, mas enfim, sei que o Paulo tá por aí ouvindo, e queria também chamar a atenção, né, de mais uma vez que a gente conta com a presença do Fred, que tem participado e, enfim, contribuído sempre com as colocações, e dizer que, nossa, né, é sempre muito bom ouvir o Renato. Ele, inclusive, não explorou muito a questão que a gente tem trocado umas figurinhas aqui, porque ele me falou de uma pesquisa que ele está fazendo sobre cartografia. Tem muito mapa que o pessoal do GPIT me passa e eu tenho repassado para o Renato. Ontem a gente estava comentando até aquele das grandes estruturas, né, e os vetores do corona no país. Enfim, e é isso mesmo, a gente estava aqui para ouvir, né? Eu não sei o que o pessoal da Raquel fez, do Lab Cidade? Eu vi, a gente viu, foi no GPIT, ali foi mandado aquele mapa, acho que a Thaís mandou. Bom, né? Eu mandei para os meus amigos geógrafos, falei, os urbanistas aí ensinando as crianças a fazer cartografia. Esse foi tudo que passou para nós, né? Enfim, não sei como é que estão aí as inscrições. Só salientando, então, que o chat aqui tá funcionando, então a Bárbara postou aqui o texto de aquele Mbembe, que tu citou, eu acho, Renato, e o teu texto no Ipura, então estão os links aqui, já estão, e o Renato também postou uma referência aqui, e destacar que tem uma lista de presença ali, a gente queria pedir para todos e todos preencherem, por favor, porque a gente está registrando esse projeto como um projeto de extensão, então é importante até para a gente mandar os certificados, e já fica o registro dos e-mails, à medida do possível a gente está tentando mandar os próximos convites e os vídeos, quando estiverem postados, para vocês ali pelo e-mail, tá bom? Então, posso dar um pontapé, Marcelo? O André Ripoll está inscrito,
Ok, então passa para o Ripoll. Depois o Weber, eu só queria pedir que cada um se apresentasse brevemente, assim, antes de fazer seu questionamento. Então, a gente tem o Ripoll, o Weber, depois dá para mais uma, talvez duas questões, assim, um pouco mais objetivas, e a gente vai para uma fala final do Renato para fazer essas ponderações finais, aí esclarecer essas questões. E o Fred agora se inscreveu também, então essa é a nossa sequência. Vamos lá, Ripoll, por favor. Bem, boa tarde, Renato. Bom, eu sou André, eu sou doutorando do IPUR, né? Fui mestrando do Weber, sou doutorando do Fred aqui no IPUR e sou professor da Faculdade de Arquitetura da UFRJ também. Eu falo porque eu vi que uma aluna minha entrou, então estou bem feliz também que eu divulguei entre os meus estudantes e teve alguma repercussão. Bom, primeiro agradecer, é sempre maravilhoso te ouvir, assim, a gente fica com um monte de questões, e eu tinha preparado uma coisa para tentar falar, mas aí a tua fala, depois que eu falar de pandemia, eu já me interessei por isso também, mas eu vou tentar organizar aqui. Acho que tu fazes um apanhado muito bom das contradições inerentes ao que é movimento social, ao que são as diferentes forças políticas em ação, né? E uma coisa que eu tenho pensado é, né, por que essa globalização da luta repentinamente, né? Que tu falas um pouco, eu queria tocar um pouco nisso. Tu usou a palavra ótima que eu achei, que é planetarização. E foi a planetarização da hashtag, né? A hashtag é uma certa expressão disso, né? E daí eu lembro de ter lido na mídia nas últimas semanas aí em que isso está acontecendo, algumas coisas que me deixam perplexo. Uma, por exemplo, eu li na Folha, porque agora tem o movimento Black Lives Matter a partir do George Floyd, do caso do George Floyd. Não, o que não é verdade, né? Já vem de antes, e a luta racial em si, o movimento social pela afirmação racial, vem de mais tempo ainda, muito mais tempo ainda, ou seja... E a outra coisa é que a gente viu na mídia brasileira essa indagação. Por que no Brasil, por que nos Estados Unidos eles são capazes de organizar protestos e no Brasil não? Como se a gente não tivesse movimentos raciais, né, movimentos de afirmação racial, movimento negro, movimento indígena, que aliás eu acho que a gente precisa lembrar que tem um movimento indígena importante no Brasil também, assim, com uma história de ativismo, né? Então, quais são os mecanismos que levam à invisibilização desses nossos na mídia e num certo circuito classe média, né? Classe média elite, mas, de repente, olha essa glamorização do movimento nos Estados Unidos. Acho que a hashtag tem a ver com isso, né? E uma coisa que eu tenho pensado, que não é especificamente ao movimento negro, mas que ali se expressa de uma maneira muito forte, essa é uma certa tendência à formatação da forma do movimento global, ou seja, uma certa mimetização, imitação, então certos tropos narrativos, por exemplo, vamos agora derrubar a estátua, daí está todo mundo derrubando a estátua. Então, uma certa formatação da luta para que ela tenha essa repercussão na mídia, parece, né? E acaba virando um certo ativismo de boutique, que acaba, né, que apaga justamente uma coisa que tu fizesse como fundamental, que são as particularidades do contexto local, regional. Né? Então, já encerrando para falar a questão, aqui no Rio de Janeiro, sem ser esse fim de semana no anterior, a gente viu duas manifestações, entre aspas, de esquerda. Vou colocar assim porque essa não é a questão. Né? Uma em Copacabana, que era a mais do tipo democracia, pela democracia antifascista, e uma em frente ao Palácio das Laranjeiras, que foi do movimento negro. Né? Foi pelas mortes do João Pedro e tantas outras que aconteceram ultimamente. A de Copacabana, né, que tem o formato boutique, porque é mais classe média e tal, corre mais tranquilamente, e na de Laranjeiras a gente vê um policial a 2 metros de um menino apontando um fuzil, não é bala de borracha, aquilo é um fuzil. Né? E isso, felizmente, agora, isso repercutiu, mas ao mesmo tempo
a gente tem, assim, periodicamente, sistemicamente, ações na periferia, nas favelas e tal, que matam e tal, que são violentas e que são invisibilizadas justamente por esse jogo narrativo. Assim. Então, enfim, são algumas reflexões que eu ando tendo nos últimos tempos e que eu queria botar para jogo e perguntar o que tu acha disso e dessa certa e dessa ideia que tem de que o movimento negro no Brasil estava quieto e tal. Não, eu sei que não, tu acabaste de fazer um apanhado de que não estava, mas essa ideia existe, né? Enfim, já falei bastante. De novo, muito obrigado pela tua participação, pela tua fala e pelas tuas respostas. Oi, bem, em geral a gente faz um bloco, tá, Renato? Estou pegando já a palavra, enfim. Estou mediando e já vou fazer a pergunta, estou inscrito também e estou explicando como é que funciona. Mas, assim, na realidade, assim, tem algumas questões que me chamam a atenção que tu vem tratando já há algum tempo, tá? Quando tu fala em grupos subalternos, tá? Essa, para mim, seria uma questão, assim, meio de um caráter um pouco conceitual, digamos assim. Tu está pensando na ideia de humanidades subalternas que vem do Crítica da Razão Negra, né? Quando a formulação de um devir negro, né? E que esse devir negro seria exatamente da subalternização de grande parte da população mundial na abordagem do MMB. Então, assim, essa seria uma questão assim que eu gostaria de, enfim, que tu tratasse mais conceitualmente. E se sim, tu acha que tem aí, então, uma potência, né? Uma potência conceitual, ou seja, uma capacidade heurística de tratar de processos, né? com essa formulação. Porque tu usaste ela várias vezes em relação a grupos, né? Ele vai falar na humanidade subalterna, humanidades subalternas. Né? Uma outra questão assim, mais de caráter empírico, o caráter que parece assumido nos Estados Unidos dessa luta específica de começar a ter um determinado objetivo, que seria um controle das polícias, né, e um controle orçamentário. A gente tem lá a conversa com o pessoal que trabalha com orçamento participativo em Nova York, e eles estão aproveitando a onda para avançar o sinal e dizer, olha só, né, que é o defund policy, né, quer dizer, vamos cortar o orçamento desses caras, vamos jogar o orçamento desses caras para outros lados. E aí o pessoal que trabalha lá que tem tido uma expansão, né, com o De Blasio, da experiência do orçamento participativo, de cortar esses financiamentos. Né? Que no caso brasileiro, ele é paradoxal. Né? Teve o cara que foi preso com... Foi uma briga que teve na Tijuca, eu acho, com uma médica que foi agredida, né? E o sujeito, um dos caras era um policial militar da PM do Rio, com um Mini Cooper, que é um carro, não sei, de 140 mil reais, eu acho, uma coisa por aí. Né? Quer dizer, o policial militar, não sei, mas eles não são de altos salários, e aquele ali parecia que não era um coronel. Esse... Queiroz. Oi? Deve ter comprado do Queiroz. Do Queiroz. Do Queiroz. É o que devia ser a clientela do Queiroz. Enfim, mas esse caráter, digamos assim, racial e racialista, do ponto de vista das forças de segurança mundiais, que tem uma prática de criminalização jurídica e de penalização da população negra. E se tu vê alguma diferença, porque no discurso norte-americano aparece uma subrepresentação na polícia da população negra. O que eu tenho dúvidas que, pelo menos na, digamos, baixa oficialidade, ocorra no Brasil. Pelo menos nas mesmas proporções, me parece, não deve ser. Né? Não, a impressão, não vi estudos sobre isso, não sei se existem, né? Sobre a representação racial, digamos, dentro das polícias. Em particular, estou falando das polícias militares, no caso brasileiro, que é essa que tem a prática da ultraviolência, porque é essa que lida diretamente com os movimentos sociais e particularmente os processos de criminalização. Enfim, e aí essa questão que tu trata no final sobre a e sobre-representação, né, da população negra em diferentes áreas, dessa sobre-representação da população carcerária. Né? Então, quer dizer, que estaria aí associada, digamos assim, a essa atividade de penalização
através das polícias, prioritariamente da população negra. Né? Teve o caso, inclusive, de 2 repórteres da CNN, nas primeiras manifestações, que estavam juntos, a polícia aborda, né? e prende o afro-americano, né? E o branco não. Enfim, mas que tipo de distinção, do ponto de vista dessas diferenciações que tu faz, né? Digamos, as dimensões que tu trataste como de classificação associada a que implica numa hierarquização e logo na definição de uma subalternização, né? No funcionamento e associada à questão da subrepresentação e da sobrerepresentação em ocupações, a distinção entre o caso brasileiro e o caso norte-americano internamente à polícia, né? E a outra de caráter mais conceitual sobre a potência, a capacidade heurística, digamos assim, dessa ideia do bebê das humanidades subalternas. Certo. Fred, agora, por favor. E aí eu já quero ver se o Fred, a princípio, é o último inscrito. Eu queria ver se mais alguém quer se inscrever. Lembrando de, por favor, se apresentarem antes das inscrições e de preencher a lista de presença. A Franciele, a Letícia Quintanilha e a Mel, se puderem preencher ali, por favor. Obrigado, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Frederico Araújo, eu sou professor do IPUR, colega do Renato. Renato, é sempre muito bom te ouvir, e eu acho que esse distanciamento, nessa quarentena e essa pandemia, tem algumas coisas que acabam sendo interessantes. Uma delas é a possibilidade de troca, né? Eu ia dizer assim, a gente tem sala lado a lado, mas não é verdade, porque a gente nem tem sala. Mas, enfim, estamos na mesma instituição e eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, acaba que a troca está se tornando mais intensa, né? Enfim, muito bom te ouvir. Tá? Renato, eu queria dizer o seguinte, me parece muito interessante, quer dizer, uma ideia, acho que absolutamente forte e pertinente, uma abordagem da questão racial, vamos dizer assim, só que não dá para dizer da questão racial, existem questões raciais, mas não enquanto uma questão de raça, mas de racismo, né? É uma outra coisa. Então, eu vejo na tua fala, toda a tua fala, expressando essa postura que eu concordo totalmente, né? E aí é também muito interessante como tu especificas esses modos de operação do racismo, né? Você colocou 3 patamares que evidentemente se imbricam, né? Da classificação, da hierarquização, da subalternização e tal. Concordando com isso, eu diria o seguinte, quer dizer, esses modos, eles se objetivam em termos de políticas de constituição ou de objetivação desse racismo, né? No caso brasileiro, talvez, não só no caso brasileiro, mas talvez tenha um aspecto aqui do que eu vou citar, diz respeito, talvez no Brasil, é muito evidente, pelo menos, né? Essas políticas se objetivam enquanto política de segregação, que são segregações espaciais, sociais, né? De acesso às instâncias políticas, por exemplo, empresariais, seja lá o que for, né? Segregações de caráter político e tal. Políticas de repressão, né, diferenciada, né, eu acho que há pouco estava falando isso, políticas de criminalização, né, e no caso brasileiro, o que eu falei que há uma situação talvez singular, pelo menos numa certa dimensão, ou na dimensão que tomou, que foi uma política de branqueamento, né, quer dizer, a construção da nacionalidade através de uma política de branqueamento. Aliás, nós nos conhecemos trabalhando em torno desse tipo de coisa, sei lá, 30 anos atrás, talvez, não me lembro mais. Enfim, tá. Só que eu diria que esses modos tradicionais de políticas de racismo, de instituição do racismo, elas hoje adquirem uma outra dimensão, que é a da necropolítica. A necropolítica é uma política do matar, não é do segregar, é do matar, né? Eu acho que isso tem a ver, talvez, eu vou especular aqui de uma forma muito
aleatória e pouco precisa, mas isso tem a ver, eu acho, com as transformações do modo de realização do capitalismo, onde, para usar um termo conhecido dentro de uma certa compreensão disso, um exército industrial de reserva não faz mais sentido. Entendeu? Não, enquanto elemento da dinâmica do próprio capital. A política é de eliminar. Entende? É não funcional, então elimina. Eu acho que isso marca essa necropolítica no meu entendimento. E essa necropolítica, que é, digamos, uma política do matar os pobres, os disfuncionais, ela tem um viés mais agudo ainda nessa dimensão racial que a gente estava falando. Bom, o que eu queria colocar é isso. Sendo esse o entendimento, não sei se é exatamente o teu, o que tu pensarias que tipo de estratégia se colocaria, né, para aqueles que são objetos dessa necropolítica? Né? Porque eu entendo que não podem ser as mesmas formas de resistência e de insistência que poderiam ser interessantes num momento onde as formas de realização do racismo eram a segregação, uma repressão violenta e tal, mas não dominantemente necropolítica. É isso. Perfeito. Obrigado, Fred. Então, aqui, para finalizar, a gente tem uma última inscrição da Lucimar. Então, com isso daí, eu acho que a gente fecha as questões, até em função do nosso horário. E aí já tem vários pontos levantados aí, quero ver depois o Renato, o desafio aí que a gente passou. Mas então, Lucimar, por favor, se quiser fazer a questão, e aí a gente passa para o Renato fazer um comentário geral sobre as questões e já fazer o nosso encerramento aqui. Tá? Muito obrigado. Tá certo. Primeiro, eu sou a Lucimar, fui doutorando, orientanda do Weber, né? Acabei agora em setembro, sou geógrafa também, e atualmente eu coordeno um projeto vinculado à Caixa Federal que tem a ver com uma experiência inédita de trabalho social implementada nos territórios onde tem Minha Casa Minha Vida, onde tradicionalmente aconteciam dentro dos condomínios, agora se faz nos territórios, né? Bom, queria primeiro cumprimentar o Renato, mandar um super abraço, nós somos contemporâneos na AGB, né, Renato? Participamos de algumas discussões sobre a geografia no Brasil, enfim, foi uma experiência bastante importante, bastante rica. Quando o Renato, eu não vi toda a tua fala, Renato, peço desculpas, eu entrei atrasado porque estava no teletrabalho também, mas eu gostei, achei muito interessante e provocativo quando você fala nessa questão das dualidades, ou, né, dessas polarizações, universalismo, diversalismo e assim por diante. Né? Isso me remete um pouco, o Ripoll falou muitas coisas que me contemplou também, né? Achei muito importante a colocação dele, né? Como ele enxergou, né, todo o contexto ali, e isso me remete também a um trabalho, tem várias pessoas trabalhando com isso, sobre o ativismo reacionário, ativismo de direita, movimentos de direita, né? Porque muitas vezes a gente trabalha questão de movimentos sociais e tem uma ideia, movimentos sociais, né, sempre, né, com uma ideia de que defendem algo, né, e, enfim, que a gente tem uma outra ideia sobre o que eles defendem. Né, e, no entanto, surgem, né, estudos, né, pesquisas, o professor Marcelo Conrad, aqui na URGS, trabalha bastante essa questão do ativismo reacionário, inclusive tem um artigo bastante interessante que ele resgata as raízes do ativismo reacionário moderno no Rio Grande do Sul, bem interessante para a gente entender o que hoje está posto, né, no próprio Estado, dentro dos movimentos, coisas que surgem, que a gente diz, como é que pode, agora eles estão usando as mesmas ferramentas, as mesmas bandeiras, não mesmas bandeiras, mas mesmas formas de luta que a gente estava usando. E isso dentro do movimento negro, dentro dessa luta, né, também acontece, né? Eu vejo algumas coisas pintando aqui e acolá, né? E aí eu gostaria que, enfim, se você puder, se já não falou, né, que aí depois eu vejo na gravação, aí se você puder retomar isso. Obrigada. Oi, só para fins de honestidade, assim, particularmente quem me conhece, né, vou fazer uma breve genealogia, Renato, antes de passar a palavra. Eu e o Renato fomos colegas, embora a diferença geracional, enfim, mantivemos a relação de amizade na UFRJ durante o doutoramento, que ele acabou indo fazer com o Carlos Walter na UF. Né? Eu fui orientando de doutorado do Fred, né, com quem, se eu não estou enganado, Renato trabalhou na iniciação científica, no mesmo grupo, na mesma pesquisa, ligado ao professor Carlos Weiner,
né? Então, assim, só para quem tá, para alguns de vocês e para quem é mais externo, entender que a gente tem muitas relações, muitos vínculos no processo de formação mesmo. Renato, muito obrigado por te passar a palavra para tu fazer o apanhado final aí. Tem mais 40 minutos, né? Não, eu fui bolsista de iniciação científica do Fred, na época que eu fui para o IPUR, como aluno de graduação, em 92. Acho que foi 92. Né? Enfim, é isso. O Heber está falando de diferença geracional, né? Gente, vamos mudar de assunto, por favor. É porque a gente fala isso, tem um pessoal aqui que fica fazendo conta, né? Bom, eu vou tentar passar muito rápido. Acho que não tem como eu responder as questões, né? Só valorizar, levantar, porque são questões importantes. Algumas que acho que a gente está olhando muito pouco. Eu vou começar pelo fim, acho que é isso que a Lucimar fala, os ativismos reacionários é importante. A gente não tem, pelo menos eu não conheço nenhum trabalho se debruçando mais especificamente sobre isso no caso do movimento negro, sobretudo porque você tem um histórico de relação entre o movimento negro, que eu diria que, hegemonicamente, do ponto de vista das diferentes experiências históricas de esquerda, majoritariamente de esquerda, mas, né, uma coisa é a filiação ideológica, outra coisa são as vinculações políticas. A dinâmica das vinculações políticas é uma dinâmica, entendeu, de jogos de alianças, puxada de tapete, de secundarizações, etc., que não só no Brasil, mas em escala planetária é pesadíssima. Então, pegar um exemplo, né, o Trotsky, quando viveu no México, por exemplo, né, tem um diálogo que foi muito importante no movimento negro brasileiro, do Trotsky com o Cyril Robert James, que é o autor de um livro super interessante, que é o Jacobinos Negros, que é um livro que fala sobre o processo de independência do Haiti, uma análise marxista inspirada do ponto de vista metodológico no 18 Brumário, né, em análise de conjuntura, diferentes forças políticas e tal. É um trabalho fantástico dele, né? Enfim, e de participação do James e de outros intelectuais, o Aimé Césaire, né? Participou da Organização Internacional Socialista e dessa vinculação deles, né, de um lado, ideologicamente, com o campo do marxismo, mas pela a secundarização que esse campo fazia, e na internacional, a questão colonial era secundarizada, né, a questão racial era secundarizada, enfim, né, isso leva o Aimé Césaire a escrever um texto que é um clássico, que é o Discurso do Colonialismo, né, e o Franz Fanon também, enfim, toda a sua discussão, a crítica, né, a esse campo. Então, isso, no Brasil, então, isso a Frente Negra Brasileira que eu registrei aqui, né, por exemplo, ela tinha, em cada lugar, você tinha uma filiação diferente. A Frente Negra Brasileira de Santos, por exemplo, era de direita, o pessoal ligado ao movimento patrianovista. Né? Você tinha outras, o Henrique Cunha Júnior é um cara que registra isso. Em outras regiões, a Frente Negra Brasileira era de esquerda, se aproximava do pessoal do Partido Comunista. Então, você tem... Agora, no período recente, e aí, só para fechar isso, né, esse conjunto de puxadas de tapete na dinâmica política, né, faz com que uma parte muito grande do ativismo antirracista recuse a filiação política e, às vezes, também a própria relação ideológica com o campo de esquerda. Né? Você tem aí uma história, né, de um hábitos político e de episódios, né, enfim, que fazem com que essas coisas aconteçam. Né? No período recente, tem uma fala que é muito reproduzida, que é entre a direita e a esquerda eu sou negro. Né? Então, a busca de uma não vinculação, né, apesar de isso perpassar o período histórico. E aí as formas que você falou, né, esse ativismo reacionário, eu observo ele nos últimos 20 e tantos anos, que é o tempo que eu estou na militância, né, através de dois mecanismos fundamentais. Né? Um mecanismo mais forte hoje é o de negação da questão racial. Então, tem aí os Fernandos Holidays da vida, né? Esse cara da Fundação Palmares agora, são sujeitos que são cooptados para negar, né, com a sua representatividade
físico-corpórea para negar as bandeiras raciais. Agora, tem uma outra coisa que era um movimento de captura das bandeiras raciais. Então, nos anos 90, por exemplo, eu participava aqui do movimento pré-vestibular para negros e carentes. Chegou um momento que a gente tinha um cara, o Juca Ribeiro, isso foi um episódio muito forte dentro do movimento. O Juca era uma das principais referências internas do movimento, foi candidato a vice-prefeito pelo PT em São João de Meriti, em 92, né? Então era aquele PT antigo, tradicional, etc., que vinha do movimento de base lá, né, das associações de moradores, né, eu não lembro agora, a ABM, que era a Associação de Bairros Meritienses, que era uma federação de associação de bairros meritienses. Enfim, era um cara orgânico do partido, ficou desempregado, chegou a uma situação econômica ruim. De repente, o César Maia, que naquele momento começava a organizar o projeto dele de se candidatar à presidência, criou dentro da época ainda PFL, acho que não era DEM ainda, criou um movimento chamado os Negros Liberais, para tentar trazer militantes negros, empresários negros para uma ala dentro, e levou o Juca para lá, deu um salário para o cara que estava passando fome, que cuidava da mãe, era ele e a mãe, velha, então passar fome para ele era pior do que para ele, era para a mãe também. Então você tem um momento aí de cooptação. Ele ficou pouco tempo nesse troço, largou, voltou para a esquerda, né? Mas enfim. Então você tem esses dois movimentos, a negação e a captura, do ponto de vista das relações raciais. Acho que vale em estudo sobre isso. Acho que seria interessante, não tem. Fred, eu concordo, para mim o debate é um debate sobre racismo mais do que de raça, do que dos mecanismos classificatórios. Eu falo isso, meus alunos jovens negros querem me bater com isso, né? Enfim, mas acho que a questão é o sistema de poder. Eu viajei para a Rússia e eu vi isso na Rússia, por exemplo. Eu vi em Moscou. Né? Em Moscou, você tinha uma divisão racial da força de trabalho. Os sujeitos lá de olho puxado, que era da região da Sibéria, região oriental, que é contígua a Mongólia e a China, só nos postos de trabalho mais qualificados na condição civil, e os sujeitos que tinham aquela cara de que vinham das repúblicas do Sul, da Geórgia, né, Armênia, etc., enfim, só muçulmano. Então, ali eu vi essa lógica da classificação corpórea e hierarquização está no mundo inteiro. Tá? E não apenas sobre os negros e contra os negros. Daí, para mim, né, esse debate é um debate mais de racismo do que essa questão de raça que se poliformiza de acordo com as sociedades. É por isso que eu não gosto muito dessa discussão de colorismo, Weber. Que, isso, em cada formação social, isso se dá de maneiras diferentes, constrói hábitos diferentes. Então, essa ideia de você ter um degradê e que os prejuízos são diferenciados, isso varia muito de lugar para lugar. Né? Quando eu dava aula na Rocinha, no pré-vestibular para negros e carentes, eu debatia essas questões e essa vinculação, né, lá com o pessoal da Rocinha, que é uma favela que tem um grande contingente de nordestinos, né? Eu discutia essa coisa da pluralidade dos princípios classificatórios, da operação dos princípios classificatórios. O pessoal falava, aqui na Rocinha o povo não gosta dessa história de para negros, porque aqui a maioria é de nordestino, o pessoal não gosta de coisas de negros e tal, parará. E eu falava, mas o cara que aqui na Rocinha se sente branco para dizer que não gosta dessa coisa de negros, se ele andar 2 quilômetros da Rocinha e chegar no Leblon ele vai ser o não branco. Né? Porque no Leblon ele é o Paraíba, ou seja, ele vai ser desqualificado. Então, você tem a lógica operativa mobiliza critérios classificatórios nos espaços diferentes. Então, por isso, esse debate sobre colorismo acaba jogando todo mundo para um sistema de posições fixas. Onde quem tem mais melanina sofre mais prejuízo e isso, né, isso oscila muito de lugar para lugar. Fred, eu acho que essa tua divisão é bastante interessante. Né? Eu tenho trabalhado, mas eu só não sei se eu acho que tem que refletir mais. Eu não sei se eu concordaria. Eu acho a lógica necropolítica ela já é anterior. Né? Os mecanismos operativos que podem variar, né? Tem um debate muito forte aqui no Brasil, né, sobre esse caráter, qual é o papel desse caráter necropolítico da nossa dimensão policial, aqui essa dimensão da violência, né, armada. Né? Tem alguns que usam o termo genocídio da juventude negra. Né? Tem um debate forte sobre qual é o caráter desse genocídio. E aí os modelos, né, os debates distinguem
racismo de extermínio do racismo de subjugação, e a violência pode desempenhar essas duas funções, que eu acho que são funções diferentes, né? Racismo de extermínio é o caso do Ruanda, por exemplo, né? O caso que a gente teve da antiga Iugoslávia lá, né? O Kosovo, por exemplo, né? Enfim, esses massacres, onde a ideia é exterminar efetivamente o outro, né? Outra coisa é você manter a violência como um dado possível sobre aquele corpo específico, né? E aí, eu acho que a gente tem um racismo aqui violento, necropolítico, mas de subjugação do que propriamente de extermínio. Não acho que a intenção seja matar todos os negros, mas é manter a morte como uma possibilidade, né? O meu corpo negro pode, a qualquer momento, ser objeto de uma... E isso, evidentemente, funciona como um mecanismo de controle. Daí eu acho que a fertilidade do termo necropolítica. Eu venho discutindo essa coisa do branqueamento, né, como uma matriz de política, como um regime de relações raciais, né, que mobiliza diferentes dimensões das relações raciais, né? Eu tenho trabalhado com a ideia de branqueamento do território, né, como uma biopolítica racializada do processo de formação territorial no Brasil, né? Visto do ponto de vista dos negros e dos indígenas, é o processo de branqueamento. E isso envolve uma dimensão da ocupação ou da composição populacional com a utilização de diferentes ferramentas biopolíticas, a expulsão territorial, para você tirar um grupo, a dizimação. Negros e indígenas experimentaram isso de maneiras diferentes. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei isso foi lendo um trabalho sobre Lumiar, em Friburgo, de uma historiadora chamada Gioconda Lozada, que mostra que os suíços foram levados para lá e tinha quilombo em Lumiar, e fala de um registro de um conflito armado com o extermínio de dezenas de quilombolas para fazer o branqueamento do território, né? Mas não é só essa dimensão corpórea da ocupação, da composição populacional. Você tem o branqueamento das narrativas, o branqueamento da imagem dos territórios, que apaga, acho que o Weber chamou a atenção para isso, para essa dimensão da constituição de narrativas. Acho que o André também. O André chamou a atenção disso, né? E também o branqueamento da cultura, né? A imposição de matrizes culturais de relação cidade e natureza, etc., que vão, enfim, transformando as formas de existir, de se relacionar, de se organizar de outros grupos. E isso mobiliza diferentes mecanismos, né? A dimensão jurídica, por exemplo, foi uma ferramenta no espaço urbano do branqueamento. O trabalho da Raquel Rolnick mostra isso, né? A repressão do Código de Posturas Municipal de São Paulo, né? A comerciantes de rua negros, né? A curandeiros negros. O que eram os curandeiros negros? Os pais de santo, que vinham de uma matriz. E aí eu estou falando de cultura como termo que a geografia historicamente a conceitua. A cultura como essa matriz de forma de relação entre a natureza. Na geografia tradicional, né, se usava o termo gêneros de vida, né, que a geografia lablachiana, que eu lembro que você me botou para ler naquela pesquisa que eu fiz na tua época do teu doutorado, Fred, né, operava com esse conceito de gênero de vida. Então, você tinha sujeitos aonde? Né, cultura não era só arte, não era só essa dimensão apartada de outras dimensões da vida. Também envolvia a dimensão do conhecimento. O conhecimento religioso era o mesmo conhecimento médico, era o conhecimento biológico, de plantas, etc. Então você tem uma normatização jurídica sobre o espaço urbano que coíbe essa forma de existir. E essa normatização era uma normatização racista, né? Então era uma violência racializada, mas que não se dava somente a partir da dimensão do corpo, mas também das formas de performatização cultural. Então eu tenho trabalhado essa dimensão do branqueamento, né, como um regime que a dizimação, a violência, aparece também como uma ferramenta nesse regime. Aquele episódio lá em Alagoas, da quebra de Xangô, em 1912, quando uma milícia se forma e numa noite vai destruindo todos os terreiros, né? Isso tem a ver com um regime de relações no urbano. Enfim, mas acho que é isso, né? Você tem diversas ferramentas, diversos elementos. Eu acho que isso muda um pouco, mas as heranças permanecem, né? A violência sobre corpos negros, sobre manifestações da cultura negra, permanece como um traço
que, dependendo das correlações de forças, pode emergir mais ou menos. Por exemplo, a violência contra, né, as religiões de matriz africana reemerge no período recente. Né? Enfim. Então, a gente tem heranças aí, mesmo a gente estando hoje num regime de relações um pouco diferente do que era há 100 anos atrás, quando houve a quebra de Xangô, né? Essas práticas podem emergir novamente, né? Porque fazem parte do nosso caldo cultural marcado pela violência. Né? A gente pode esquecer, nosso país foi o último a acabar com a escravidão, e não só do ponto de vista racial, o nosso país é um país que até pouco tempo atrás o castigo corporal era não só ferramenta educativa dentro das relações intrafamiliares, mas também instrumento educativo em escolas. Né? Eu estudei numa escola, quando eu comecei, era criança, onde se tinha memória de castigo corporal dentro da escola. Então, nossa sociedade tem essa dimensão da violência como um dado do nosso tecido social que, enfim, a gente tem que considerar. Eber, muito rapidamente, eu uso mais essa dimensão da subalternização como um princípio de compreensão dos processos sociais de dominação, exploração, etc., mais do que como um princípio político de agregação para a constituição de sujeitos que eu não acho que essas coisas são automáticas, né? Enfim, e esse termo subalterno, assim como dominado, explorado, etc., na hora de constituir um sujeito político, né, a partir daqueles que são colocados na condição desfavorecida, essa relação é muito difícil. Né? Eu tive esse debate semana passada na nossa reunião do Eterne, né? A Ana Fernandes, lá da UFBA, ela, eu não gosto desse termo subalterno, porque isso vocês se sentem humilhados e tal. Assim, mas essa captura de subjetividades, né, ela se dá com todos os termos. Explorado, por exemplo, né? Você entra numa loja de departamento, o patrão chama o empregado de colaborador. Né? Ele não é empregado, ele se sente protagonista. Ou aqueles que não têm nem patrão, que se acham empreendedores de si só. Ninguém quer se sentir explorado. Você tem uma captura dessas subjetividades. E aí eu acho que, enfim, você toca em alguns pontos que, efetivamente, nós temos similitudes, né? Essa dimensão não só o encarceramento é uma ferramenta que é mobilizada lá e cá, né? E tem uma significação, né? Como se fosse algo voltado para a segurança da população, né? E não uma forma de controle, né? E subalternização dos grupos. Às vezes esse vínculo aparece nos discursos dos sujeitos. Quem viu aí esse final de semana aquela ex-jogadora Ana Paula do vôlei, né, se pronunciando dessa maneira, mas nos Estados Unidos os negros são 15% da população, mas são 67% dos roubos, são 49% dos encarcerados. Tá vendo? É por isso que o racismo existe. Né? Ela justificando, né, o efeito como se fosse a causa do racismo. Né? E não... Mas, enfim, você tem esse mecanismo de mobilização. Agora, tem uma dimensão que é anterior aí nisso, né? O Fanon fala, né, desse uso. Quando você pergunta sobre a representatividade, né, aqui, acho que lá nos Estados Unidos você tem uma dimensão de proporcionalidade também. Né? Você tem que ter polícia... O padrão de classificação racial lá é diferente. Né? Então, você tem negro, tem latinos, tem... asiáticos, etc. Então a polícia tem que ter né, tem que refletir isso. Eu acredito que tenha diferenças internas, regionais também, lá no Estado, eu não sei, mas aqui eu acho que se mobiliza aquilo que o Fanon fala no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, de como a empreitada colonial francesa levava negros do Madagascar para a Argélia, né, e aí as forças, os aparatos de repressão na Argélia eram guardas de Madagascar, e vice-versa. E aí os pacientes negros do Fanon, os traumas deles eram de serem oprimidos por outros negros. Né? E com isso você constitui uma ferramenta, né, de destituição discursiva, né, da própria dimensão racial que institui o funcionamento desse aparato. Eu acho que isso explica mais essa dimensão da representatividade e superrepresentação negra nesses aparatos de repressão, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E só para terminar, né, eu gostei muito dessa discussão que o André propôs, eu fui de frente para trás, né, no último para o primeiro, sobre essa difusão de modelos de agir, né, ele falou da planetarização de hashtags, né,
e junto com a planetarização dos modelos também vai a planetarização dos mecanismos de controle social. Acho que é importante a gente observar isso, e essa dimensão de perda de memória das lutas. Assim, eu tinha até pensado em falar disso na minha fala, né? A gente teve a revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, né? A gente teve a resistência, né, a uma intervenção urbana na região, que hoje se reivindica como Pequena África, né, liderada pelo Prata Preta, era uma liderança negra, no mesmo lugar que a gente teve o sindicato dos trabalhadores da Estiva, que era um sindicato negro, né? Então a gente tem um histórico aí que, enfim, acho que a nossa literatura, não só a literatura sobre o ativismo negro, mas sobre o ativismo de um modo geral, né? Quando o Weber me provocou a fazer essa fala, eu falei, caramba, a gente tem, não é só o movimento negro que não faz quebra-quebra no Brasil, né? Outras lutas sociais também não fazem quebra-quebra, mas a gente tem um histórico de quebra-quebras aqui no Brasil. Aí eu fui mexer na minha estante, aí peguei lá esses livros aqui, que o Weber e o Fred com certeza conhecem, né? Esse Cidade, Povo e Poder, né? Essa sociologia paulista do final dos anos 70, né? Ou esse aqui, né? O Contradições Urbanas e Movimentos Sociais, né? Do José Álvaro Moisés, né? Enfim, Lúcio Kovarik. Esses caras fazem uma memória de movimentos de quebra-quebra urbanos, né? De transporte, por transporte, por habitação, que aqui no Rio de Janeiro, no final dos anos 80, começo dos anos 90, como é que se resolveu esse problema? Começaram a fazer aumento de passagem no final de semana. Você aumentar a tarifa da passagem no meio da semana, os trabalhadores de manhã vão quebrar os ônibus, né? Mas tem os mecanismos para você destituir esses repertórios de ação das lutas sociais, né? A gente tem que o tempo todo trazer isso como memória de ação. Eu sempre gosto de falar, né, que ensinar sobre as lutas é ensinar a lutar, né? Então a gente que trabalha nessa perspectiva tem que manter isso vivo, né, como elemento conformador dos dispositivos instauradores de ação. Já passei bastante, pessoal. Desculpa. Obrigado, valeu, muito legal, gostei muito de ter feito essa conversa. Espero ter também atendido as expectativas de vocês, servido para alguma coisa. Pô, demais, Renato, demais. Tenho certeza que para todos e todas, ali agora começa a pipocar, tem um monte, né? No meu layout aqui, que eu fiquei mexendo no layout desse negócio, e muito obrigado, muito apropriado, mais apropriado até do que eu, enfim, a princípio imaginei quando a gente lancei para o resto do pessoal que organiza o Conversas, a gente fazer a sessão, que teve um caráter de sessão especial, né? Na realidade era uma data que a gente não estava pensando em fazer o Conversas, e aí quando começou a acontecer essa coisa muito... A TV, quer dizer, passa a virar pauta, o próprio movimento social brasileiro eventualmente já começa a incorporar, né, na luta contra o Bolsonaro, contra o golpe, pela democracia, passou a entrar essa pauta. Essa é uma outra questão, né? Esses dias eu li alguma coisa sobre a questão da invisibilidade feita pelo próprio movimento social contestatório, que de repente se apropria, né, e não reconhece a especificidade. Enfim, tem muitas questões. E a gente vai poder pensar muito também, porque agora tem esse mecanismo, né, o mecanismo da gravação, né, permite que a gente fique numa situação, em alguma medida, privilegiada, né, dado todas as perdas que temos por só estarmos tendo essa possibilidade de contato nesse período. Sim. Muito obrigado. Agradeço a todos e passo a palavra para o Marcelo, para a Bárbara, que são os organizadores, para encerrar. Muito obrigado. Eu estava aqui do meu lado, eu fui baixando, conforme estava falando, daí eu fui vendo os MBB e fui vendo, daí estava a Grada aqui me olhando, né? Enfim, eu estava, enfim, com uma galera em volta aqui, né? Bem acompanhado. Estava acompanhado a propósito, assim. O Fá não ficou lá onde eu não posso entrar tão cedo, que é a sala
na faculdade. Mas, enfim, muito obrigado. Tu sabe que ela é uma questão que me atravessa, a gente conversou sobre isso na minha tese, né? Algumas questões, essa questão também das inversões, das hierarquizações, do pavãozinho, onde a população negra é quem tem o poder político e social e cultural e pelo peso, e os nordestinos mesmo internamente acabam tendo uma posição subordinada, embora economicamente tenham uma posição favorável, porque tem uma maior facilidade pela marca corpora de incorporação no mercado de trabalho, no asfalto. Eu lembro da gente trocar, quando eu comecei a perceber isso, essa formação eu acho que ela é tua, não é minha, né? Eu te coloquei só o processo descritivo, né, dessa tese que o Fred acompanhou de perto. Enfim, muita coisa possível para ser conversado. Muito obrigado a todos. Fred, mais uma vez, assim, super prazer. E o Marcelo vai chamar também, né, a semana que vem, o próximo episódio. Isso aí. Já temos programações aí, a gente estava comentando antes ali. Primeiro, Renato, obrigado mais uma vez pela tua fala, né? Muitos pontos aqui que eu anotei também, e também vários referenciais, né, que tu trouxe aí, que o Weber citou. Sempre é importante referenciar. Usei na minha dissertação também alguns argumentos do Renato ali sobre cartografia crítica, essas coisas. Sei, a banca da Ju, o Ripoll, enfim, sempre uma referência muito legal aqui para a gente, muito bom conversar contigo. Então, te agradecer bastante mesmo. Depois a gente vai te mandar aí uma cartinha de agradecimento. Mas valeu mesmo. E na semana que vem, aí voltando para o nosso horário mais tradicional, das 13h30, a gente vai conversar com o Ramiro, para trazer a questão de Quito e de La Paz, Weber? Acho que é, né? Quito e La Paz, então já estamos combinando. Desculpa, é a pandemia nos Andes, em alguma medida, né? A pandemia andina, né? Dado o caráter andino do Equador e da Bolívia. O Ramiro formulou assim numa troca de e-mails. Então, acho que vai ser bem interessante também. Daí retomamos para a questão mais focada na pandemia. Então, Renato, muito obrigado a todas e todos que participaram. E uma boa noite para vocês.